Manda bala. Tá, agora, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu deixei aberto o microfone para vocês falarem. Quem quiser conversar, falar alguma a perspectiva da semana, quiser, eu até convidei vocês ali, quem quiser comentar uns 5 minutinhos, 10 minutos aí cada um, quiser trazer algum conteúdo, alguma questão que acompanhou na parte de análise técnica, geopolítica, seja macroeconomia, porque acaba que a gente não consegue acompanhar tudo. Eu tô olhando mais assim para a parte macro e de geopolítica atualmente, né? Então, como são diferentes perspectivas, se alguém quiser trazer alguma coisa diferente, aí o espaço está aberto. Eu tô ao pouco que o pessoal tá entrando aqui, eu tô liberando o microfone. Se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, fica à vontade. A ideia aqui no nessas lives de fechamento, como a gente já vem fazendo, acho que essa é a terceira, é deixar o espaço aberto aí para todos falarem, compartilhar um pouquinho, né? As dúvidas, o que está fazendo em bolsa, como se proteger nos seus investimentos e tudo mais. Beleza? Vou deixar também aqui o chat aberto lá do grupo. Quem quiser perguntar alguma coisa por ali, não puder falar no microfone, pode escrever por lá, eu dou uma olhada. Tá, vamos lá. Dando continuidade na questão de geopolítica, como eu não gravei na semana passada, eu vou repetir só um comecinho aqui para contextualizar quem não estava, né? Que eu vi a dica foi lá do Doc Trader, né? Ele comentou isso falando um pouquinho da parte climática da Ucrânia, né? E eu achei interessante repetir. Só vou pegar um mapa aqui para exemplificar, né? Aqui na região norte da Ucrânia, né, é conhecida por ser uma região mais úmida, né? E aqui a parte sul da Ucrânia é uma região mais seca. E o que vem acontecendo aqui na parte norte, né? É aqui que tem essa temporada, né? Que é a temporada da lama, Moody Season, né? E então isso daí tá fazendo, causando grande atrapalho, né? Na logística russa, né? O pessoal vem comentando isso. E a dica lá que eu acompanhei nessa live lá foi desse Twitter aqui, né? Esse aqui é um aposentado, né, que trabalhava na questão aí de manutenção de veículos militares, né? E ele acompanhou, né? Ele só de olhar, né? Como o cara trabalhou a vida toda na área, ali só de olhar imagens ali, ele já foi apontando problemas, né? Que falta algumas vezes manutenção preventiva, falta manutenção dos veículos russos, né? E ele exemplificou que isso daí poderia ser um dos pontos ali. Ah, perguntaram se eu estou compartilhando a tela. Eu acho que eu não estava compartilhando a tela. Obrigado. Eu achei que eu estava compartilhando a tela. Hum. Por enquanto só tá tua câmera mesmo. Ah, não, eu achei que eu tava falando que eu achei que eu tinha compartilhado a tela e não estava. Agora sim. Vou repetir aqui, ó. Só para mostrar aqui para vocês no mapa, a parte norte, que é uma região mais úmida, e aqui a parte sul é uma região mais seca da Ucrânia, né? Coisa que a gente vai aprendendo no desenrolar dos dias aí, vendo notícias, né? Então esse perfil lá no Twitter, né, que é um aposentado que trabalhou nessa questão de manutenção, né? Manutenção preventiva de veículos militares e tudo mais, né? Aqui é um exemplo, né, que ele mostrou no Twitter dele, lá ele fez uma thread grande no Twitter, lá apontando vários problemas que ele foi observando. Tá. Aqui, ó, General Mud e a Primavera Ucraniana, Rasputita, reivindica outro tanque russo, né? Então aqui, ó, alguns nessa imagem aqui que ele mostrava um problema do eixo e tudo mais, que talvez seria questão de manutenção. E aqui são veículos aí que eles perderam realmente para lama, né? Essa imagem aqui tem o vídeo e tudo mais, né? Naquele Twitter, é os tratores ali desatolando os tanques, né? Então a parte norte a gente observa ali na questão da guerra, assim, em si, tá muito mais lento que a região sul, né? Grande parte aí é por essa questão logística, a dificuldade da lama, dessa temporada de lama. Outro ponto que eu tô vendo pessoas comentarem, né, que como está sendo colocado muito
novato na guerra, né? A gente olha a imagem ali, até piada de 16, 17 anos ali, sendo capturado, que pensam que até alguns dessas pessoas, com medo do que vai acontecer na guerra, sabotam, estragam alguma coisa dos próprios veículos ali para não ir para o combate, né? Então, isso aí é boato, né? A gente não vai saber se é verdade ou não. Lógico que a Rússia não falaria sobre isso, né? Tá, eu queria mostrar esse site aqui que eu tomo como base. Tô, tô parando aqui que sempre uma pessoa entra, eu tô liberando o microfone aqui se alguém quiser falar. É um site que eu considero aí um melhor site para dar uma olhada como que tá o que está acontecendo na guerra, né? É um instituto de guerra, né? Uma organização. Aqui todo dia lá eles trazem um report do que está acontecendo, o que foi o avanço, colocam várias referências e aqui que eu peguei esses gráficos abaixo aqui. Então fica a dica aí quem quiser se aprofundar, ler questões de geopolítica, o que mudou lá, por exemplo, nesse estudo 2014 para cá no Kremlin e tudo mais, né? É bem bacana aí se alguém tiver um tempinho e quiser se aprofundar, essa é a dica aqui que eu dou para vocês. Tá. Eu peguei os slides da semana passada e trouxe assim o que era e o que tá hoje, né? Só para a gente olhar assim visualmente o que tá acontecendo, né, na Ucrânia, né? Me pediram isso lá no canal aberto. Ah, você pode trazer, fazer um compilado dos gráficos e tudo mais, né? Então eu trouxe aqui para vocês, né? O que era na semana passada e aonde estamos hoje, né? A gente observa aqui que o avanço ainda não conseguiu chegar em Kiev, mas cada vez se aproxima mais, né? Parece que eu achava que durante essa semana já ia ter acontecido algo em Kiev, mas ainda não, né? Eles estão aos poucos se aproximando. E aqui ao sul, né, a gente já olha aqui que eles dominaram essa cidade que se fala muito, é Mariupol, que teve, acho que lá que foi aquela questão daquela maternidade, que deu toda aquela polêmica lá que eles atingiram com um míssil uma maternidade, né? E tinha pessoas lá uma grávida, uma foto que correu o mundo aí desse ataque. Beleza? Deixa eu ver. Aqui é um outro mapa, né? Aqui só para mostrar para vocês, eu vou deixar. Eu coloquei tudo aqui, os mapas, para depois compartilhar com vocês, se alguém quiser olhar no detalhe, com mais calma depois, né? O que teve de novo hoje, ontem, foi que eles atacaram aqui agora a região oeste, né? Por enquanto, a guerra estava só até aqui, Kiev, parava por aqui. Agora teve bombardeios novos aqui na região oeste do país, né? Aqui, deixa eu ver. E aqui também o que eu achei interessante para mandar para vocês é porque aqui mostra onde que é as usinas nucleares, né? Se acontecer alguma coisa, a gente já é só correr no mapa e dar uma olhada onde que é a cidade. Aqui onde que teve aquela usina na Zap, eu não vou saber falar esse nome, né? Naquela onde teve aquele ataque na usina na quinta-feira passada, né? Que para mim foi um ponto de mudança, né? O mercado estava mais tranquilo e depois daquele ataque naquela usina ali, parece que aumentou o nível de tensão aí no conflito. Beleza? Aqui, aqui é outro gráfico que eu deixei para vocês olhar depois sobre Kiev. E só aqui para trazer a localização, né? O quanto de distância eles estão de Kiev, e eles estão aqui a 40 quilômetros, né? Isso aqui é o que era semana passada, aqui é o que está hoje, né? Como tem diversas fontes, um lado fala uma coisa, outro lado fala outro, eu preferi trazer mais de um mapa aqui para ficar para vocês ali, ficar para vocês. E então aí a gente está a- nessa grande questão. Aí eu coloquei essa imagem, né? O Putin querendo negociar com o mundo, né? Com o Ocidente, digamos assim. E ainda não. Ele quer aqueles três fatores, né? Que ele pediu, né? Desmilitarização da Ucrânia, que a Ucrânia não se comprometa a nunca entrar na OTAN. E o terceiro ponto é que reconheça a região separatista, né? Que ele falou que iria começar a guerra por conta dessa região separatista, né? Que é a região de Donbass, que não foi reconhecido pela Ucrânia, né? Ele alega ali que faz 8 anos, desde 2014, ele está pedindo essa região e ainda até hoje a Ucrânia não reconheceu, né? E lá é um palco de conflitos de 2014 para cá, né? Então,
A gente até viu hoje o mercado animando, falando que tinha algum avanço na negociação e depois voltou tudo, né? Beleza, tá? Alguém quer fazer algum comentário aqui para fechar? Ricardo, alguém quiser e tá olhando bastante sobre a questão da guerra também, todo mundo fica à vontade. Não fica um monólogo aqui. Cara, o que eu vejo mais assim dessa movimentação da guerra é o controle de áreas, né, geográficas assim para a questão comercial, principalmente com foco da Rússia, né? Isso é o que mais vem me chamando a atenção e até pelos movimentos que a gente vem tendo em alguns commodities vem mostrando muito bem isso. Aí, tipo assim, eu sei que o foco é mais político e tal, aí geopolítico, tem até um lado histórico ali, só que se tratando de mercado, eu vejo que tem um movimento muito voltado bem específico para as commodities, né? Até por conta da própria o padrão da terra ucraniana, que é muito bom, um solo muito fértil para algumas commodities especiais. E aí tem um movimento de crescimento de mercado, controle até de mercado ali, igual a China vem tentando fazer com os metais. Então acho que parte também um pouco disso, né? Palpite meu. Eu concordo contigo que teve um artigo nessa semana que eu vi, agora eu não lembro se eu postei ou não, é tanta coisa. Ele fala exatamente o seguinte, né, que se a Rússia não estaria dominando algumas regiões, que eles estão observando isso, que ele está dominando algumas regiões que teria interesse com relação a exatamente isso, a riqueza, commodity, né, que agora eles vão precisar, como eles estão com um embargo quase do mundo todo em muitas questões de comércio, vai se tornar essencial eles terem mais produtores de algumas commodities, né? E até por questões econômicas, né? É, depois, se eu achar, eu mando para vocês esse artigo, né? Ele comenta exatamente isso, essa notícia, esse artigo, a questão da Rússia querendo dominar essas regiões por conta dessas commodities, né? Concordo contigo aí. Bem lembrado. Tá. Você pegar ali a Ucrânia, ela tem uma vantagem muito boa ali na questão, por exemplo, do minério de ferro. Você vai olhar lá, tem um metal lá que é o que ele brilha bastante lá. Cara, agora eu esqueci o nome. Neon, Níquel, não? né, o níquel, tem neon. Então, assim, ó, o neon, o principal produtor do mundo de neon, acho que vem da Ucrânia. Uhum. Tem a rota do gás natural também ali na Ucrânia, que tem essa relevância boa. Sim. Então, É, cada o, vez que eu vejo o preço das commodities explodindo, mais me parece que é para esse segmento. Se vocês pegarem o mapa da Nord Stream 1, passa tudo por ali, né? A questão do gás, do gás russo. É um dos países que passa, né? Eu não sei se exatamente não, Nord Stream 2. Eu não sei se exatamente. Eu vi um mapa que estava correndo aí a internet falando todos os gasodutos que saem da Rússia, né? Eu acho que E é o 2 porque um vai direto. Acho que é um, porque o 2 é direto para a Alemanha. É uma conexão direta. Pelo que eu ouvi falar, né? Eu também não cheguei a olhar. é o que o pessoal comenta que o 2 foi feito exatamente do lado do um, né? Que os dois possuem a mesma capacidade. A ideia era dobrar a, a vazão do gás. E, e tem um gráfico assim que é bem interessante do gás. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu já compartilho. E você olha ali que ele passa por todas as regiões, né, da Rússia, passa ali pela Ucrânia, passa até pela, se não me engano, pela Turquia, passa por vários países, né? Deixa eu ver se. Tá aqui. Deixa eu mostrar. Vamos ver se é esse aqui. Aqui fala do Nord Stream 2, né? Não vai ter o gráfico que eu queria, né? Mas só para vocês verem a complexidade desses gasodutos, né? Não é um local só. Ele sai da Rússia de vários pontos e vai para vários pontos da Europa, né? A Europa é super dependente da questão de gás russo. É por isso que, principalmente, a Alemanha não quer fazer um embargo nessa área de energia, né? Tá. Até por conta dos acordos ali do governo da Merkel, né? Ele nem pode fazer muita movimentação contra a Rússia, porque aí vai ter problema depois, né? Sim, sim. A da Merkel eu não sei exatamente o que ela havia acordado, né, com qual que são os acordos, assim, com Rússia e tudo mais, né? Essa questão eu não sei, né, mas
Com certeza tem contratos firmados nisso, né? Exatamente. É dos acordos assim que eu falo, mas na questão do Nord Stream 2, né? Uhum. A construção dele, o motivo de estar sendo realizado ele foi tudo no governo dela, né? Sim, Que era você eliminar a questão de usinas nucleares e focar muito ali no gás natural que vinha direto da Rússia. Aí, sim. se eu não me engano, eu não lembro onde é que eu vi, que o pessoal até questionou do modelo do contrato, né? Uhum. Feito com a Rússia e com alguns ex-políticos ali envolvidos. Ah, bacana. Pá, beleza. Agora, passando um pouquinho da parte dos mapas e tudo mais da guerra. O, É... o, Opa, Luiz opa, pode e, falar. opa, boa noite a todos. E eu tinha visto também que a Merkel tinha um bom relacionamento com o Putin, né? E um dos motivos ele não tomar essa iniciativa antes, porque ela estava no governo alemão. E, inclusive, ela algumas reuniões, ela fala influentemente russo, né? Uhum. E conseguiu passar a mensagem do Putin para os outros membros da reunião. E um dos motivos dele tomar a decisão agora foi logo após a saída dela, que era um compromisso que ele tinha com ela, um bom relacionamento, inclusive. Eu vi um relato dessa forma. Eu não duvido disso, né? Tanto nas relações, né? O Trump era mais, tipo, tinha mais pulso firme com relação a isso, né? Não defendendo lá, político A ou B é o melhor e tudo mais, né? Só fazendo um fato, né? O Trump tinha um pulso mais firme com relação a essas questões, né? Nos Estados Unidos ali, a moral dos americanos caiu muito, né? Depois daquela situação lá do Talibã, né, que ficou muito feio para os Estados Unidos ali. Eu vi que eles tinham perdido a moral nessa questão de guerra, questão logística, né, do formato, das cenas que a gente viu, né, daquele aeroporto, né, que vai ficar para a história. E outro fato aí é a questão da Merkel, né, foi após a saída dela, né, a Merkel, dá para dizer assim que ela batia de frente com o Putin, né. Até eu mandei no grupo lá aquela brincadeira lá lá atrás, o Putin é da KGB, né? Ele trabalhou na Alemanha Oriental. Ele chegou para ela para conversar em alemão, né? Para impressionar a Merkel, né? E a Merkel pegou e na hora respondeu ele em russo, né? E começou a conversar com ele em russo também, porque ela também sabia, além do alemão, ela sabia o russo, né? Então ela, digamos assim, ela batia de frente com o Putin, né? Então tinha uma boa relação, e como você comentou. Agora mudou o governo. A gente sente falta aí da Merkel, né? Que ela era uma figura central ali na política europeia, no meu ponto de vista, né? Beleza? Ah, agora, só para olhar como que fechou o mercado aqui, eu trouxe. Aqui tá a semana passada, eu escondi aqui atrás. O, o Brent, né? Tava em 118 e o WTI tava em 115, né? Essa semana reduziu um pouco para 109, 112, né? A gente pode ver que na semana caiu aí 5%. Mas a alta ainda no mês tá coisa absurda, né? 16%, 16%. O carvão subiu no mês 52%, o urânio 37%. Tem gente aí que tem ETF de urânio no grupo que eu sei. O gás, né, para o Reino Unido, 65% de aumento. Mas o principal, você olha que o absurdo que é de um ano para cá, ó, subiu 570%, né? Imagine subir 500% o seu gás, né, de uma hora para outra, né? Isso aí é em custos em cascateia, né, para as demais questões dos europeus, né? Digamos assim, no dia a dia, né? Assim como a gasolina impacta em toda uma cadeia, o gás também vai impactar numa cadeia econômica ali para eles. Eu diria até ali que a sorte é que o inverno europeu está se encerrando agora, né? Então o impacto ele é grande, mas ele é menor quando estivesse no momento forte ali do inverno, né? Ia ser bem pior. Com certeza, né? A gente tem outro ponto que eu ia falar e eu acabei esquecendo. É, o, as pessoas falam que o Putin também tinha um acordo com o Xi Jinping que não era para fazer o ataque antes que acabasse
os Jogos Olímpicos de Inverno, né? E no dia seguinte ele fez uma declaração, né? Acabou os Jogos de Inverno, não lembro se era dia 20, dia 21, alguma coisa assim. Ele fez uma declaração mais incisiva um dia após, né? A isso, né? Até eu comentei com vocês isso. E daí naquela semana ali que começou a invasão, digamos assim. Então, tem esse ponto aí dos jogos de inverno da China e essa questão também do inverno, né? De uma guerra ali, né? Que nem um jogo de futebol na chuva, né? Quem sai na vantagem é quem tá na defesa, né? Na guerra ali, querendo ou não, quem tem um pouco mais de vantagem é quem tá na defesa, né? Tá se escondendo ali para defender o território. Então a Rússia esperou aí passar também um pouco do inverno, né? Tinha pessoas que achavam que ela começaria a atacar a final de março ou abril já, até para ter baixado um pouco mais ter passado um pouco mais o inverno, né? E tem essa questão também que você comentou, né? Se fosse no inverno, algo assim, ia ter explodido muito mais o valor do gás, né? Tá. Ah, uma coisa agora eu lembrei que eu queria comentar. Ó, eu tô acompanhando todos os dias, né, a questão do envio do gás russo para a Ucrânia e para os demais países da Europa ali. Pelo que eu vi, assim, eles não diminuíram nem um dia, né, que sai lá a matéria, né. Ah, o contrato para amanhã de gás russo é X, né. E até o momento não teve redução, né. Até onde eu acompanhei aí na semana passada, todos os dias eles estão enviando gás normalmente para a Europa, né. Eles não, da parte da Rússia, eles não cortaram o envio de gás, né? Isso aí também é importante. Se eles tivessem cortado, ia se acentuar aí a questão do preço e a crise, né? Tá, beleza. Esses contratos que tu tá mostrando em Alex, é o futuro ou é o à vista? Só Cara, pra eu tirar uma dúvida. esse daqui eu tenho que olhar, deixa eu ver aqui com o meu fechamento. Eu peguei de um site ali que. Depois eu passo pra vocês o site, agora eu não lembro de cabeça, tá? Que traz bastante coisa que eu acho interessante, que ele traz o semanal e o mensal, né? Que daí fica fácil pra você olhar um pouquinho mais o prazo. Ah, não é. Ele é o futuro, né? Porque se você pegar aqui o meu fechamento, né? Aqui, ó, se você pegar o fechamento, é o petróleo WTI 109,36, ó. É a mesma, tá os mesmos valores aqui que do fechamento que eu pego do Investing. Isso aqui vem do Investing, ó. Gás natural também, ó. É o próximo contrato do próximo vencimento, né? Do petróleo. Beleza? Tem. Eu tava pensando nisso pra ver qual a diferença tá do futuro pro à vista. Aí à Então, vista eu que tá. não tenho esse acesso, né? Você pode olhar, eu acho interessante olhar, às vezes, quem estuda mais commodities, olhar o primeiro vencimento, o segundo, terceiro vencimento, né? Pra ver como que tá a curva de preços da commodity, né? Isso aí também é interessante olhar o próximo vencimento, tirando o próximo, o outro, né? Pra ver, normalmente deve estar mais alto que isso, né? Esperando que a tensão aumente e o petróleo suba mais, né? Normalmente, agora, nesse período de guerra, deve estar negociando mais alto que isso ainda. Tá. Olhando aqui para as commodities metálicas, né? Essa semana teve o lítio, né? Que chama atenção, né? Que subiu 25%. Que é o que mais subiu aqui que eu estava olhando, né? Os agrícolas, né? O destaque para o trigo, né? Que é aquela região é grande produtora de trigo. E aqui, outro. Agora me deu um branco. Me ajudem aí. Que... Diga lá, diga lá. Não, é aveia. Outro é aveia. Me deu um branco aqui. Venha. Aveia. Subindo 90%. Então aqui a questão, ó. Aveia, arroz, milho, entre outros, tá ainda tendo um aumento expressivo do preço, né? Esse aqui do ano, desculpa. Mas aqui tava olhando pro mês, né? Aqui 16%, 33%. Vamos. A outra questão que a gente viu a semana foi o níquel, né? Ela disparou na semana 75%, né? Ela até não foi negociada nessa sexta, vai ser começado negociado só na próxima segunda, né? Que eles cortaram a negociação por conta daquele short squeeze que teve, né? Aquela chamada de margem
que abriu lá com um gap de alta gigantesco, né? Algum de vocês aí até comentaram. Aquilo ali foi maravilhoso de ver. Eu Mas nunca tinha visto aquilo. Se vocês também não, mano. colocarem lá no canal Níquel, vocês acham lá, pesquisem lá Níquel, vocês já veem as notícias referentes a isso, né? Eu falei isso porque eu tô lendo um livro de opções, ele fala muito da Bolsa de Chicago, né? A CME Group. Lá pela estrutura que eles têm, e o cara comenta muito, né? Da questão de opções, do trabalho que eles têm com commodities, e nessa semana você vê isso acontecendo. Aí Sim. você imagina o problema que deu. A CME, se não me engano, é a maior bolsa de derivativos do mundo, né? A Exatamente. bolsa americana. Tá, vamos passar mais rapidinho esse pedaço aqui, só para olhar o fechamento da semana. A americana continua em queda, no mês aí em queda. Europa nessa semana teve um alívio, né? Mas olha que a Alemanha caindo 10%, Itália caindo 13%. A Rússia não cai mais, né? Porque tá fechada. Caiu 26% até quando ficou aberta. Aqui eles consideraram, né? A Rússia parte da Europa. Tá. O fechamento semanal que eu trouxe para vocês hoje aí que fechou, o mercado fechou negativo novamente, né? O destaque ficou ali para Telefônica, para TIM, para Klabin que você comentou, né? Essas ações que são boas pagadoras de dividendos, né? As duas telefônicas e a Klabin que é a de celulose ali, né? E o interessante é que o medo que o mercado tá, né? O extremo medo, né? Eu trouxe aqui o Fear and Greed Index, né? Tá quase no medo extremo. E o importante é que na próxima semana aí a gente vai ter a questão do aumento da taxa de juros do Fed, né? Que daí o mercado pode vir a estressar mais ainda, né? A minha expectativa que eu comentei já há umas 3 semanas maior, não estava nem com a guerra, né? Mas o que seria 16 de março, né? Como que seria a reação do mercado com relação ao que o Powell vai falar no discurso, né? Tá, beleza? Agora só para trazer o trigo, né? Que os maiores exportadores de trigo, a Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, né? Você olha aqui, eu não olhei aqui a unidade que está isso, né? A milhões de toneladas, né? 37,3 milhões de toneladas é a Rússia que exporta, né? E a Ucrânia 18. Só que a gente vai ver que já vai ter uma grande quebra na cadeia mundial, né? Dessa commodity, né? Então é por isso aqui que a gente olha, volta aqui, o trigo tá subindo tanto, né? No mês Até por subiu isso no começo da semana 33%. os frigoríficos subiram bastante com essa informação no começo da semana. Do trigo? Do trigo. Foi a JBS e Marfrig subiram muito bem no começo da semana. Qual Esse possível problema aí. Subiram ou não caíram, no caso? Subiram mesmo? Subiram. Ah, não peguei sobre o que aconteceu com os frigoríficos, né? Esses papéis eu acabo não olhando tanto. E aqui falando sobre a inflação, né? Interessante aqui sobre esse gráfico que eu trouxe, é da WHG, né? Tá no Twitter, né? É o CPI, né? O índice de inflação, tanto o americano, que está em branco aqui, e o azul brasileiro, né? Nossa inflação anualizada está em 10,5 e a americana está 7,9 ali. Eu trouxe isso daqui porque sempre a nossa inflação mercado emergente, a nossa inflação costuma estar sempre acima do que a americana. E aqui está um dos bons motivos, né, de você diversificar também a carteira um pouco em dólar, lá ter 10, 15% ou mais, dependendo de como você gerencia isso, né? Por quê? Porque tende no longo prazo a nossa moeda valer menos que o dólar. A inflação nossa é maior, logo o dólar sempre vai ser, digamos assim, no longo prazo para cima, por conta dessa diferença da inflação, né, que afeta o poder de compra da moeda. Então sempre é bom ter ali aproveitar agora o dólar a R$ 5 para enviar um pouco para os Estados Unidos, né? Então eu trouxe esse gráfico justamente por isso, né? Que a gente vai ver, o pessoal hoje teve o IPCA, né? Que antes a expectativa é que dezembro tinha feito a máxima do IPCA. Agora todo mundo reviu as expectativas, acha que o pico vai ser em abril, né? E foi postergando, né? Eu vi lá no ano passado, vai ser no meio do ano o pico da inflação, vai ser em dezembro.
Daí, em janeiro, fevereiro caiu um pouco, né? A inflação em janeiro americana no mês veio maior que a brasileira, né? Daí o pessoal começou a falar: não, aqui a nossa política monetária está fazendo efeito. Tá fazendo efeito, mas agora com essa questão das commodities, né, que o preço não foi repassado ainda, vai começar a ser repassado. Agora a gente viu aí com a gasolina, né, o choque nos preços, a nossa inflação aí vai continuar aí em ascensão, né? Então os economistas acreditam aí que em abril que vai ser o pico da inflação, né? Tem até a ver com aquela questão da exposição dos bancos, né? Que eu estava conversando no grupo ali dos bancos que estavam expostos a títulos atrelados a alguma taxa fixa, né? Outro ponto aqui que é interessante, né? Que isso aqui é a riqueza das famílias americanas, né? Tá na máxima histórica, né? Enquanto que o poder, a riqueza do povo brasileiro teve um pouco em declínio, né? Por conta, eu falo isso por conta do salário médio, né? Nosso salário médio diminuiu, né? Nos Estados Unidos está em ascensão, né? A bolsa em 2020, depois da crise do Covid, só subia. A gente viu casos assim de pessoas que ficaram desempregadas ou perderam, saíram dos trabalhos, aportaram na bolsa e ficou só colhendo os lucros ali, né? Aportou em várias empresas porque tudo subia, né? Não tinha nada ali ruim, né? Até o ano passado aquele otimismo geral, né, com a bolsa americana. Agora a gente olha desde dezembro para cá a bolsa americana começou a patinar, né? E parece que está sem força para subir. Grande parte disso foi por conta do excesso de moeda imprimida, né? Digamos, as questões do Fed, né? Que ele comprou tanto os títulos do governo quanto os títulos imobiliários, né? E agora que em março que vai acabar o quantitative easing, né? É por conta dessa expansão monetária grande, né, que ocorreu isso, né, que o americano acabou ficando mais rico, né? E por conta disso também você imprime muita moeda, coloca muito dinheiro em circulação, isso aí aumenta a inflação, né? Beleza? Ah, tô vendo quem tá aqui. Quiser alguém comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, vai parando aí. Ah, o Eduardo tá aí. Eduardo, boa noite. Ele falou bastante na semana passada. Quiser falar alguma coisa aí, tá aberto. Boa noite, boa noite. Não, não tô. Hoje estou de ouvinte, eu estou trabalhando aqui e ouvindo vocês aqui. Ah, Ah, tá. tranquilo. Tá bom. Beleza. Qualquer coisa aí, participo, tranquilo. Qualquer dúvida aí, só chamar. Como eu trouxe na semana passada, eu trouxe dessa semana, né? Como semana passada que a gente tinha aquela perspectiva de iniciando a semana da Casa Branca proibindo a importação de petróleo. A gente achava que isso aí ia fazer o petróleo explodir, né? Mais ainda, né? Os preços. Mas acabou não sendo o que a gente viu nessa semana, né? O petróleo deu até uma recuada de uns 5%, né? Mesmo a Casa Branca proibindo a importação do petróleo russo, né? O fechamento de hoje que eu achei interessante, né? A gente começou a manhã naquele otimismo, né? 8h30, 8h45 saiu aquela notícia ali que da fala do Vladimir Putin, né? Que tinha desenvolvimento positivos na conversa entre Rússia e Ucrânia. E depois o cenário inverteu, né? Aqui, um dos motivos está aqui, ó. O John Biden pediu aos legisladores americanos que se unam aos aliados ocidentais para encerrar relações comerciais normais com a Rússia. E ainda proibiu importações de produtos russos, né? Proibiu importar vodka. Eu lembro só da vodka, dos outros eu não lembro que proibiu de importar, mas uma lista de produtos russos ali que ele bloqueou a importação pelos americanos, né? O IPCA também foi acima do esperado, né? Um pouco acima do esperado, e aumentou a nossa perspectiva de inflação, né? A curva de juros aumentou e a gente já está precificando uma Selic terminal mais alta, né? Mais pressão aí em cima do Banco Central, que já estava pressionado até então, né? Tá. Aqui, ó. Eu trouxe esse meme aqui porque isso explica bem, né? A questão do Fed, né? Imprimiu 4 trilhões de dólares, né? Matou a economia americana e agora fala como que o Putin pode fazer isso, né? Culpa
você tem a culpa, bota ela em quem quer, né? Isso que tá de certo modo acontecendo, né? Eles nunca vão falar, ah, não, a culpa foi nossa, a gente teve uma política monetária altamente expansionista, então a inflação é nossa culpa. Não, a culpa agora é da guerra, né? Junta os fatos aí, não fala tudo, né? É que nem a gente vê lá o Boris Johnson estava pressionado para renunciar, né? A guerra ali caiu como uma luva para ele, né? Esse momento aí de crise global, né? Ele entrou ali com falas mais fortes, né, contra a Rússia, sancionando em vários pontos, né? Então aí até levantou uma cortina de fumaça aí nas aquelas questões das festas dele, é, que, que o pessoal lá tava pedindo para ele renunciar, né? Então até o pessoal do partido dele queria que ele renunciasse por lá para que outra pessoa assumisse, o partido ganhasse um pouco de notoriedade nesse último ano que falta, se eu não me engano, do partido deles, para estar melhor preparado para as eleições, né? Mas agora veio a guerra e mudou todo o cenário, né? A gente já não ouve falar do pessoal pedindo a cabeça do Boris Johnson, né? Peraí, só tomar uma água aqui. Nessa questão aí da Inglaterra aí, teve até a notícia hoje da Barclays aí travando o Chelsea, né? E aí pode gerar problemas até no campeonato inglês quanto do Chelsea, perder pontos, gerar insolvência do time, né? O Abramovich ele tendo que ser obrigado meio que a vender o próprio time. Então, Ele falou que ele ia enfim, vender o time e ia doar o lucro pra. Ele falou pra aliviar, né? Falou que ia doar o lucro pra o pessoal da Ucrânia, né? Essa notícia que você tá falando aqui, ó, foi bloqueada a conta, né? Saiu no final da tarde. exatamente. Desculpa. Doar, não sei se ele doa não, até porque o time também tá devendo pra ele, né? Porque ele fez empréstimo pro time e tudo mais. Aham. Ele É, falou que não ia cobrar os empréstimos ali, mas não sei, né? Porque a conta dele também deve estar tendo alguns travamentos ali, né? a conta da maioria dos oligarcas russos ali foi todas bloqueadas em diversos países, né? A União Europeia bloqueou todos os bens, teve aquele iate de luxo, eu não lembro a quem pertence, foi apreendido, né? Um dos maiores Osmanov. iates, é assim. E naquele documentário lá que eu falei pra vocês do System Putin, né? Ele comenta bem essa história dos oligarcas russos, né? Que eles foram naquele momento ali que acabou a União Soviética e o pessoal decidiu entregar para o mercado, né, tudo que era privatizado, os amigos deles ali assumiram a presidência dessas que eram antes estatais e estão aí bilionários, né? Muita gente ficou rica do dia para a noite. Então, Europa, Estados Unidos e outros países foram em cima de bloquear essas pessoas, né, que têm relação mais próxima, digamos, ao governo russo, né? Então até a gente, pessoal questionar, não, por que o cara tem de culpa, né? Ele é um CEO de uma empresa, ele é dono de uma empresa, o que ele tem de culpa, né? Talvez seja, não tenha culpa de nada com relação ao que está acontecendo, mas o pessoal enxerga que tem uma certa proximidade com o governo russo por toda essa questão histórica, né? Que o pessoal, os amigos do rei, digamos assim, enriqueceram, né? Assumindo a presidência dessas estatais aí. Alex, é Opa, Ricardo aqui. boa noite, Tudo Ricardo. bem? Tudo bom? O legal, o bom, o bacana é que o Abramovich, o russo aí, né? Se ele vender o Chelsea, ele compra o Vascão da Gama, que ele está querendo comprar, né? Então a gente está bem. Vai que Vai para ir pro Brasil, então? tá vindo para o Brasil. Ah, Mas é. olha, é a parte da brincadeira, deixa eu aproveitar a deixa, né? Deixa eu aproveitar a deixa e contribuir aqui um pouquinho. Você citou bem aí, né, que logo de manhãzinha teve um gap de alta aí nos mercados por conta dessa fala do Putin, né? Enfim, mas o que movimentou o mercado hoje lá fora, não aqui no Brasil, no final da tarde, a gente pode até dizer que foi o negócio dos caminhoneiros, né? A Uhum. gente não sabe se boato ou verdade, mas o fato é que movimentou
tal da greve aí possível, Bahia, sei lá. Sim. Só que lá fora não, lá fora não tem caminhoneiro. Lá fora, o SPX à tarde, principalmente, caiu pesado. A Nasdaq caiu pesada. Não foi por causa de caminhoneiro na Bahia, óbvio. Sim. Foi por uma coisa Of que once. está sendo pouco comentada e muda um pouquinho a história do conflito russo lá na Ucrânia. O detalhe é o seguinte: a parte de commodities de energia, essa já está sendo discutida já há 15 dias, né? Tem gente que entrou em commodities, em uma ou enfim, índices, né? Já até há mais tempo. Pedro Cerise está falando de commodities já há muito tempo. Tem Uhum. alguns índices, né, de commodities que a gente não acompanha muito aqui, porque são de lá, da ANAS, da CBOE, como você falou. Tem o GSG, que é um índice que eu gosto muito de usar. E aqui, enfim, a bolsa é muito commodities, mas Petrobras e Vale, né, minérios, têm um perfil diferente. E só elas, não tem na bolsa, em relação ao índice, né, as outras, cobre, urânio, lítio, enfim, a Vale exporta lítio, mas não move o mercado. O detalhe que aconteceu hoje foi algo totalmente novo e que ninguém entendeu e que vai movimentar a bolsa na semana que vem. E não é commodities, não é Uhum. energia. O detalhe é o seguinte: o que a Rússia está fazendo na Ucrânia é uma limpa geral. Ali é uma guerra que não é uma guerra aberta entre duas infantarias nas serras, nas montanhas, ao estilo de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Ali é uma guerra do século XXI, uma guerra detalhada, discreta, onde as operações militares são de inteligência. Você mesmo lembrou aí que o Putin era KGB. E uma vez KGB, sempre KGB. Esse é o lema da KGB. O que acontece? O que aconteceu hoje? Vamos aos fatos, né? Porque eu não quero aqui entrar na parte política, até porque eu já levei um puxão de orelha lá no grupo, merecido, inclusive, mas aqui não é questão de entrar em política, é questão apenas de reportar um fato de mercado. O que aconteceu hoje que fez lá fora despencar? Houve um pedido, uma solicitação da Rússia, do Putin, de uma reunião de emergência do Conselho. Travou seu áudio bem agora. Ia falar do conselho, reunião de emergência e deu uma Não, picotada. o importante caiu o áudio. De segurança Agora da voltou. ONU, inclusive o Brasil participou e teve uma fala extremamente diplomática. Quem estuda análise do discurso, como Uhum. eles nem citaram, Oi, Ricardo. o representante diplomático brasileiro nem. Oi, alô? Oi, Oi. tô aqui. Na parte que você começou a falar da reunião que aconteceu, começou a picotar o áudio. Se você puder voltar ali do que ocorreu nessa semana ali, né, hoje, né, no caso, a reunião, na hora que você começou a falar, cortou o áudio. Eu não tô te ouvindo agora. Tá, não, tudo bem. Volta um pouquinho, então. Tá. O Putin, ele solicitou hoje uma reunião de emergência. Então, ontem não sabia, foi hoje, uma reunião de emergência de Conselho de Segurança, e que, enfim, se reuniu. E a pauta era uma pauta específica de uma denúncia de que os americanos, o Pentágono, olha a delicadeza disso, o Uhum. Pentágono estaria, ou estava, ou esteve, enfim, controlando operações médico-laboratoriais na Ucrânia. Uhum. Qual é a gravidade disso? Primeiro, que coloca diplomaticamente os americanos direto no meio do conflito, independente de OTAN, né? O segundo é o seguinte: crime de guerra, de laboratório médico-militar é algo delicado.
Inclusive, há uma fronteira entre o que conceitual, entre o que seria um laboratório médico para fazer arma biológica e um outro laboratório médico, inclusive maior, fica no Canadá, o Brasil tem alguns, Uhum. que pesquisa a cura se vier uma arma biológica do outro lado. Uhum. Então, qual que é a fronteira, né, de um laboratório médico militar que pesquisa a arma e que pesquisa a cura? Isso sempre foi motivo de debate. Os militares têm protocolo para tudo, mas a fronteira entre o que é um e o que é outra passa por informação e contra-informação, inteligência e contra-inteligência. Então é algo delicado. Mas o fato que moveu o mercado hoje é que o Putin pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. E qual que é o detalhe? O regimento interno, não sei qual é a palavra lá, mas no Brasil a gente usa regimento. Uhum. O regulamento do Conselho de Segurança diz que quando se trata de assunto de natureza de arma biológica, seja vírus ou bactéria, bacteriológico, qualquer reunião de emergência precisa seguir a Convenção Internacional que trata do assunto, que diz que qualquer debate precisa ser precedido de abre aspas, provas preliminares. Uhum. Ou seja, ninguém pode iniciar esse tipo de debate se não apresentar um fato, pela delicadeza do negócio, entendeu? Você não pode falar eu acho que o Iraque está fazendo não sei o quê. Não é assim que funciona. Então, houve esse pedido da reunião e a Rússia apresentou essas provas preliminares. A reunião de emergência do Conselho de Segurança foi o dia inteiro. E o que aconteceu no final do dia que fez a Nasdaq desabar, o SPX no final desabar, 270 pontos do Dow no final, acho que no último candle, foi que o Putin vazou uma parte dessas provas preliminares, né? E aí entra uma coisa de teoria da negociação, que você não abre o que você usa na negociação. Você abre apenas o que você não pode usar, ou seja, fofoca. Uhum. E ele abriu um monte de coisa. Tem uma tonelada de coisa que saiu aí, que vai movimentar as redes sociais, né, nos finais de semana. Só que o que ele está guardado é de inteligência, ele não abriu ainda. Então foi isso que fez desabar lá fora. Então muda um pouco, porque nas 2 últimas semanas, os operadores de mercado viram o conflito da Rússia e da Ucrânia, independente das razões, que é até a minha área de interesse, né? Independente das razões políticas do conflito, de relações internacionais, de análise do discurso, independente disso, os operadores de mercado viram o quê? Mercado. Eles viram o quê? Commodities, viram energia, petróleo, né? E outras, gás. O Putin está dizendo, não quer comprar coisa, compra, só que é só lembrar, né, que petróleo, gasolina e gás é a mesma coisa, é energia. Ele está lá, se quiser comprar, compra, se não quiser, não compra. Hoje nevou, tá acabando o inverno, como falaram ali, mas nevou na Europa inteira. Então, assim, no norte da Europa, né? Uhum. Então, tá Acho que agora cortou um pedacinho que você tá falando. Cortou. Deu uma cortada aí. Cortou pra você também? Cortou aqui, cortou o áudio. Na hora que ele falou agora, aí que cortou e ficou comprar, mudo. quer, não compra. Só que a operação militar dele é uma operação detalhada, uma operação militar. O militar ele faz protocolo de tudo, procedimento para tudo. O que ele está atacando na Ucrânia não é uma guerra aberta. Tem 35 milhões. Tem 35, olha só. Eu volto. O celular é velho, o celular é um iPhone 1.5, é velho. O que acontece? Tem 35 milhões de smartphones na Ucrânia.
Desses 35 milhões de smartphones, 20 milhões são iPhones da Apple, que o Uhum. Trump ele não bloqueia, porque o satélite militar russo não bloqueia. Então, se houvesse guerra aberta, metralhadora, esse tipo de coisa, a gente já estava vendo quilos disso. E não tem. O que tem são essas produções cinematográficas que aparecem nas redes de televisão, nos jornais, que no dia seguinte são desmentidas, como essa história aí da maternidade. Né? Uhum. E maternidade é um caso sério, inclusive já de convenção internacional, porque todo bandido guarda arma e munição embaixo de hospital infantil e maternidade. Então, isso aí Uhum. já é clássico e consagrado no direito internacional. Mas não aconteceu nada. Não está havendo guerra aberta lá. O Putin está fazendo operação pontual. Ele sabe o que ele está fazendo. E o que ele fez, e que ninguém entendeu por que ele solicitou essa reunião do Conselho de Emergência, foi porque ele. Eis a questão de mercado agora que eu gostaria de chamar a atenção. Ele trouxe os Estados Unidos para a guerra. Por que ele faria isso? Ninguém entendeu. E é isso que vai movimentar o Aqui caiu de novo aqui na hora mercado que ele falou isso que na semana que vem. Porque ele trouxe os americanos. Ele Uhum. acusou o Pentágono. Agora deu uma picotada, mas eu já Olha só. Ele volto. não acusou o Biden, ele não acusou o filho do Biden. Nada disso. Ele acusou o Pentágono. Uhum. E a porta-voz do Pentágono, para vocês terem uma ideia, ela deu uma entrevista hoje e a entrevista dela foi. Como é que é? Não, A porta-voz do Pentágono deu uma entrevista hoje para desmentir as acusações. Eu volto um pouquinho, não quero monopolizar, não, já estou encerrando. A porta-voz do Pentágono, pela seriedade das acusações, ela hoje fez uma entrevista, e ela é militar, tá? Ela não pode mentir, onde ela contrapôs as acusações do Putin com informações falsas que foram desmentidas 15 minutos depois. Foi isso que fez os mercados caírem. Então, as acusações que o Putin fez no Conselho de Emergência da ONU, elas, de novo, só pode ser discutido lá se houver apresentação de provas preliminares. O Putin apresentou. Então, o que vai movimentar o mercado na semana que vem são as consequências disso. E ninguém sabe o que pode acontecer. Por isso é que houve essa risk-off, né? Essa aversão a risco no final do pregão. Então, está mudando um pouco a dinâmica desse conflito, porque até, digamos, né, o começo dessa semana, a gente estava preocupado com o quê? Com energia, commodities, né? Pessoal, enfim, em relação pontual a algum minério, ou as empresas russas, Forex, esse tipo de coisa. Mas, a partir de hoje, há um fato novo. E o Uhum. fato novo é uma acusação formal na ONU, que responsabiliza o Pentágono, né, de interferência direta em uma coisa chamada pesquisa biomédica na Ucrânia. Uhum. E aí o que acontece? Uma das coisas que o Putin vazou no final do dia, isso já bem no final, já quase 6 horas depois, inclusive, do fechamento das bolsas. O Ministério da Defesa russo, isso não é jornal não, tá? Não é Rede Globo e CNN não. O Ministério da Defesa russo publicou um mapa de todos os laboratórios biomédicos operados pelo Pentágono na Ucrânia. Na Uhum. Ucrânia. Aí você acha que são 3, 4, 5? São 40. Ah, é muita coisa. Então, isso veio, é muita coisa, isso veio com um documento relativo a cada um desses laboratórios. Inclusive, olha a gravidade do que eu vou falar agora. O Ministério da Defesa russo publicou as sociedades financeiras que. Acho que agora cortou de novo. cortou aqui. Na hora que ele fala sociedades São financeiras e cortou. proprietários.
Ô, Ricardo, agora acho que cortou de vez o seu áudio. Áreas de cada um desses laboratórios biomédicos. Então, o que a gente viu, inclusive, essa semana na Bolsa de Nova York? Uma coisa que eu jamais vi na minha humilde e pouca vida de operador, né? Eu sou bem novinho, tá? Uhum. A Pfizer, ela foi retirada da Bolsa Americana, ninguém entendeu. O Putin não, né? O Ministério da Defesa russo, posso até colocar lá no grupo depois, o Ministério da Defesa russo, ele publicou um mapa da Ucrânia com mais de 30 laboratórios de pesquisa biomédica, onde ele está acusando o Pentágono de dirigir as atividades. E eu volto a falar, a acusação militar não é narrativa da Rede Globo, eu acho que com musiquinha no fundo. É fato documentado. O militar faz protocolo de tudo. Então está lá. Eu li, pô. Se eu li, imagina quem não leu no mundo. Eu li. Aham. Então, além do mapa, o que tem? Cada laboratório veio com a sociedade financeira que o dirige. Então, tem laboratório que é moderno, tem laboratório que tem o dedinho do Bill Gates, tem o outro lá que não é americano, é chinês, está tudo lá, todo mundo vai ter que se explicar. Uhum. E aí, o que já se sabe, por exemplo, né? Que tem nesses laboratórios, cada laboratório veio com uma denúncia de que tipo de pesquisa biomédica está fazendo. Olha a gravidade do detalhe. Então, tem um laboratório lá que o Putin está dizendo, esse pesquisa morcego. Aí tem um outro lá de Kiev dizendo, ó, esse daqui não pesquisa morcego, não. Esse daqui é pesquisa da doença tal. E aí ele prova que tem troca de mensagens do Pentágono com cada um desses laboratórios biomédicos. Olha a gravidade disso. Entendeu? Então isso aí é o que vai movimentar a semana que vem. Afinal, qual é a aliança política que já existe entre Ucrânia e Estados Unidos? Eu não Uhum. sei se vocês sabem, mas o presidente americano tem negócios na Ucrânia. O filho dele tem negócios na Ucrânia. A Hillary Clinton tem negócios na Ucrânia. Existe uma denúncia de uma corrupção que é 10 vezes maior do que as que nós estamos acostumados aqui no Brasil em relação a uma empresa de urânio na Ucrânia, que é o escândalo da Urânio One. Só que isso até hoje não, isso aí não, nada a ver. Não, se foi arquivado, blá, 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 blá. Não, tá nessa denúncia do Conselho de Segurança do Putin hoje. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso meio que coloca uma coisa. Agora cortou de novo. Rapaz, caiu de novo na hora que ele tá falando chamada parte boa aí. incerteza. Engraçado que ele corta e logo volta bem rapidinho a voz da pessoa. Para os mercados na semana que vem. Porque ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Entendeu? Isso aí não foi uma entrevista coletiva do Putin numa televisão russa. Isso aí foi uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o regimento interno só pode acontecer. Valeu, Alex. Você é 10. Oi. Oi, Ricardo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, agora tava picotando o seu áudio, mas agora a gente conseguiu entender bem ali, só umas partes que picotou o seu áudio. Depois eu te mostro lá como que ficou, mas a gente conseguiu captar bem a mensagem. Até eu achei bem preocupante, né? Tudo isso, tudo que você comentou, né? Aqui, ó, no canal já tinha colocado, né? Ontem, né? A Rússia solicita a reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre produção de armas químicas na Ucrânia, né? Isso aqui lá ó, saiu do BDM, né? Que daí vocês podem voltar ali na notícia. E hoje, aqui o enviado dos Estados Unidos à ONU diz que a China também tem espalhado desinformação de apoio a alegações ultrajantes
da Rússia. A Ucrânia não tem programa de armas biológicas e nenhum laboratório apoiado pelos Estados Unidos. A defesa, lógico que eles vão falar isso, né? Não vão falar, não, temos laboratório e tudo mais, né? Os Estados Unidos está profundamente preocupado que a convocação da Rússia para essa reunião na ONU seja um potencial esforço de bandeira falsa em ação. Então é aquela guerra das narrativas, né? A Rússia vai expor essas questões, né? E os Estados Unidos já vai ali negar, então tá ali por enquanto um falando uma coisa, outro falando outra, né? Mas eu agora tô bem curioso para ver a repercussão disso. Até agradeço o Ricardo para trazer bastante informação sobre esse assunto, né? Que é algo que eu vi assim, algumas notícias, vi imagens, já estava vendo acusação, já vi falar de laboratório que estava pesquisando morcego, lá que saiu, mas assim, não fui a fundo, né? Mas essa semana, acho que desde terça ou quarta-feira tá saindo algumas coisinhas, né, nesse sentido, né? Saiu lá boato também, que o Putin estaria com câncer terminal e por isso que ele estaria num estado grave, assim. Que eu acho que também seja a parte do Putin, aí já não sei, o pessoal fala, não é fake, não é, e coisas do tipo, né? Mas essa questão sobre o laboratório biológico tá aqui, né? A reunião foi convocada, a notícia broadcast, Bloomberg, a gente tem as notícias aí. Até depois se eu achar mais alguma coisa, o Ricardo tiver mais alguma coisa, eu pedir para ele enviar pra gente, né? Aí bem muda realmente o cenário, né? Caso isso se mostre e o mundo enxergue que isso aí, digamos assim, isso tem um peso gigante, né, nessa relação, nessa guerra, né? Realmente agora, digamos assim, para mim é a incerteza, né, para a próxima semana, né, para os mercados, né? Essa questão que comentou do filho do Biden, né, na Ucrânia, se vocês pegarem notícias e tudo mais, vocês vão ver, né, várias acusações, principalmente do Trump lá, querendo que fosse pesquisado o filho dele por questões comerciais que ele tinha na Ucrânia, né? Isso daí já saiu alguns vídeos, várias coisas na internet, em rede social, a respeito do filho do Biden, né? É o Hunter Biden, se não me engano. Então, isso daí eu já vinha vendo, vinha vendo o pessoal comentando no período pré-eleitoral já com respeito à Ucrânia, né? Agora mais esse conflito, mais laboratório biológico, mais talvez outros políticos que estejam envolvidos. Enfim, fica incógnita do que vai acontecer aí na próxima semana, né? Tô bem curioso agora para saber o que vai ser daí para frente, né? Mais uma vez quero agradecer o Ricardo pela explicação pra gente. E acho que você falou bem aqui, ó. Esse ponto que eu queria comentar para fechar, né? Depois eu volto ali nos bancos centrais, né? As narrativas, né? A Alemanha tem a Alemanha, aquela questão da Alemanha, a Polônia, com relação às caças, né? As armas biológicas, eu coloquei aqui. Daí aquelas acusações, né, que a Rússia tem que estão usando a população civil como escudo humano, não tá questão da maternidade, os ataques em Donbass que tem desde 2014, tem nazismo ou não tem nazismo dentro do exército ucraniano, mas pelo que eu pesquisei tem um pessoal mais esse assunto mais delicado, né? Tem uma pequena parcela da população, né, que essa questão se identifica, né, com o nazismo, né? Até a OTAN colocou uma foto nessa semana onde tinha lá, se eu posso até mandar o site, que uma organização que mapeia todas as organizações no mundo que são radicais, né? Desde lá da Segunda Guerra Mundial, lá do nazismo e outros grupos, né? Depois eu vou mandar isso que é bem interessante, quem quiser tiver interesse, né? Tudo mapeado lá, mostrando os símbolos, a história de cada uma desses grupos, né? E um dos símbolos lá que aparece, que eu dei uma olhada, é exatamente esse símbolo que aparece na roupa de alguns militares ucranianos, né? Que é um sol negro, né? Que se diz, né? Então, daí isso aí até vou deixar para conversar, perguntar para o professor de geopolítica lá na segunda-feira,
para fazer essas perguntas difíceis ali para ele. Tem nazismo, não tem nazismo na Ucrânia? Qual que é a repercussão disso? Todos esses pontos aí que eu reuni, eu quero levar para ele, sim, para ter uma outra visão aí da toda essa guerra de narrativas, né? O que é verdade, o que não é, qual que é o ponto de vista dele ali como um estudioso da geopolítica, né? Para enriquecer ainda mais o debate, né? Só comentando lá, acho que eu me perdi comentar desse assunto, né? Que apareceu lá uma moça, né? Uma mulher, tava na foto no Dia das Mulheres, né? Saiu ali, que ela tinha aquele símbolo do sol negro e depois acho que viram, né? Que ele tava lá no fundo que tinha aquele símbolo na roupa, depois tiraram a foto do ar para não ficar feio, né? E tem outras aí por aí, né? Então tem todo esse contexto, né? O que é bandeira falsa, o que não é. E eu, assim como tentando trazer a notícia para vocês, eu falo meio complexo, né? Tem coisas que às vezes eu tento trazer o que sai numa mídia, na mídia ucraniana e na mídia russa, né? Para cada um olhar ali e fazer o seu próprio julgamento, né? Que eu não, sobre o que ele acha que é verdade, o que não é, o que cada um pode querer analisar, né? Então, o Ricardo já complementou bem aí alguns desses pontos aí das narrativas, né? O que cada lado está falando nesse momento de guerra, né? A informação e a contra-informação, né? Continuando além dessa questão das armas biológicas, né? Essa semana, né, que para mim é a expectativa, o que vai acontecer no discurso do Powell, né? Eu acho que perto do Powell talvez se explodir alguma coisa, algum assunto com relação a questões biológicas, até vai tomar toda a cena do mercado e sai de cena até o que o Federal Reserve vai falar na quarta-feira, né? Que normalmente a cada 45 dias é o evento econômico mais importante que nós temos, né? A parte de perguntas e respostas do Powell, né? No mesmo dia a gente tem a a mudança da política monetária brasileira, né? Da nossa taxa Selic, prevê mais um aumento. No dia seguinte, Reino Unido, Japão, a Rússia, né? Que eu acho que ela traz às vezes algumas coisas interessantes. Eu não sei o que ela vai falar em meio a toda essa crise. Estou curioso para saber o que o Banco da Rússia vai falar, Banco Central da Rússia. E eu quero até mostrar aqui para vocês que eu comentava isso daqui em setembro, né? Quando eu tinha saído essa decisão do Banco Central da Rússia, né? Vou ler aqui para vocês, está lá no canal, se vocês pesquisarem. O Banco Central da Rússia adverte que a economia global pode enfrentar um colapso semelhante ao de 2008 dentro de 18 meses, né? Então ele estava falando lá em setembro que nos próximos 18 meses podia ter uma grande crise, assim como 2008, né? O banco apontou para graves desequilíbrios da dívida pública e privada crescente, insustentável e riscos de inflação obstinado em todo o mundo, né? Isso aí, agora, se o Banco Central da Rússia sabia que o Putin ia atacar ou não, a gente não sabe. Eu creio que sabia, né? Porque a gente olha lá nos gráficos, a Rússia vem se preparando economicamente, reduzindo dependência econômica de alguns países do seu Banco Central faz alguns anos, né? Desde 2014, 2015, se eu não me engano, né? Então, ela já alertava aqui para essa questão da dívida pública e privada, né? A questão do mercado de bonds também tá complicado, né? Várias outras pessoas que vivem nos Estados Unidos, né? O pessoal que trabalha ali com a Liberta, né? Que tem escritório lá fora, estava comentando essas questões aí que os títulos americanos, né? Tem dúvidas, né? Do que pode vir a acontecer, né? Então eles estão trabalhando muito com aquela questão de ter caixa e fazer um hedge da posição, né? Eu até vi falando assim, a pessoa está achando o número, não, tenha 33% de caixa, né? Que daí, se cair tudo 50%, se todo o seu patrimônio despencar 50% aí na bolsa, você pega os 33% e compra, né? Não vai demorar 10 anos para você recuperar todo o seu patrimônio, né? Com 33% de caixa, em um ano aí você consegue voltar ao que você tinha antes, né? Se acontecer um evento adverso, né? Um grande sell-off, né? Então, eu venho conversado assim com o pessoal que atende pessoas que investem lá fora e estão comentando isso, né? Estão trabalhando muito com caixa e fazendo segurança da carteira, né? Então aí fica a dica para vocês, né? Para ter caixa e também cuidar da posições, né? Não estou dando recomendação para vender,
comprar ou algo do tipo, né? Só uma dica para olhar para a parte do caixa nesse momento aí de tensão no mundo todo, né? Pode acontecer agora? Pode. Mas também pode ser que não aconteça nada, né? E o mercado continue em alta e volte aí ficar de lado, ficar em alta. A gente não sabe exatamente qual que é o próximo movimento do mercado. Beleza? Falando dos bancos centrais, aí acabou aqui, né? Mas era basicamente isso, né? O que eu queria trazer, né? Essa questão da dívida, da questões da dívida. Deixa eu mostrar algo que eu preparei aqui também para mostrar para vocês. Esse aqui é o site, um colega meu mostrou numa live que ele fez, né? Faz parte do Federal Reserve, né? Esse Índice Nacional de Condições Financeiras, né? Eu deixei traduzido aqui para ficar mais fácil, né? Esse gráfico aqui, nossa, acho que agora ele mostra a condição. Eu quero entender depois como que ele faz essa medida, como que funciona no detalhe, assim, né? Mas ele mostra, assim, a condição econômica da economia, né? Então, quando ele está aqui positivo, aqui a economia está com problema, né? Já acendeu o sinal vermelho. Eu até vou voltar aqui para vocês verem os momentos que ele fica positivo, né? Aqui em 2008, né, ele ficou ali quase perto do 4, as condições, né, econômicas. Se vocês voltarem lá atrás, no ano 2000 também, lá que teve a crise das .coms, né, ele também teve um período positivo. E aqui na crise da... Agora tá bem lento isso. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Aqui na época da Covid, né, que foi em 2020, em março, né, subiu abruptamente, né, tava aqui em -1, menos 0,70 aqui que está mostrando, ele foi lá foi quase para perto de 1, né, de uma hora para outra, né? Então foi o impacto financeiro da crise foi grande, né, em um curto espaço de tempo. Mas o interessante aqui que é onde eu quero me ater, ele fez aqui em outubro, digamos, vamos dizer que a linguagem gráfica, ele fez um fundo aqui, a condição econômica estava no melhor período desde da pandemia, e agora ele começou a reverter, né? E eu olhei, ele traz semana a semana, então ele é um indicador rápido, né? Que mostra como que está a economia americana. E aqui ele já começou a ficar bem inclinado, né? Eu quero também acompanhar nos próximos dias como que vai se comportar isso e entender mais um pouco desse indicador. E aqui ele é separado, né? Eu mostrei no grupo. Vou pegar aqui a foto do grupo porque o gráfico aqui não está me ajudando. Só um minutinho. Achei. Aqui, ó. Ele mostra aqui a questão do crédito, né? Que me mandaram ali o artigo do Zero Edge, né? Falando da questão do crédito, né? A questão do crédito também começou a diminuir a barrinha, né? Então tem alguma preocupação aí no mercado de crédito americano, né? Então tudo isso se somando, né? Soma a decisão de política monetária, soma todo o estresse que o pessoal já está observando aí no mercado de títulos americanos, que é a mãe de todos os mercados, né? O mercado de bonds americano. E soma o conflito, soma todas essas questões aí agora, as altas da commodity. Então a gente pode ver aí algo mais crítico, né, para nossa economia, né? Os gráficos aqui estão mostrando uma certa reversão, né, da qualidade da economia. Então depois eu vou deixar o link lá para vocês. Isso aqui e uma fala do Biden ali, eu vou deixar para vocês olharem assim que a gente terminar. Só para não estender mais o tempo de todos. Aí a gente já tá com quase uma hora e meia. Para mim o papo foi bem legal. Gostei principalmente da participação de vocês para conversar, senão me sinto assim que eu tô falando e ninguém tá entendendo nada, né? Mas espero que tenha ficado claro, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Opa, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, cara. Ah, Pode seguir, pode dar sequência. era só para fazer um encerramento mesmo, né? Agradecer a todos vocês aí. Aqui os slides, a gente acabou os 22 slides e tudo que eu queria falar um pouquinho. Vou mandar esses slides para vocês. E eu gostei bastante aí da participação de todos. Se tiver alguma dúvida aí, é só falar agora. Senão, depois manda no chat lá. A gente vai conversando aí durante o final de semana.
Ô, Alex, Opa, Eduardo falando aqui, eu achei muito, muito interessante essa colocação do Richa aí, é algo que é bastante inesperado e realmente pode mudar, né, toda a visão aí do que está acontecendo, né? E eu acredito até que o Bolsonaro vai falar aquela famosa frase do Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Ele acabou apoiando a causa russa, né? Deu aquela declaração que ficou bem, bem feio, mas obviamente ele tinha outros motivos, né? Que a gente sempre também comenta na nossa live, que é a questão da a China, que é o aliado da União da Rússia, uhum, acaba sendo o nosso maior parceiro comercial, né? Então, o Bolsonaro, querendo ou não, né, ele tem que ter um certo cuidado quando ele lida com muito mais com a Rússia do que com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, historicamente, não digo sabota, mas ele dificulta, por exemplo, a entrada do Brasil na OCDE, né? A questão da cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil já há muitas décadas, né, já solicita essa cadeira e os Estados Unidos parece que não dá aquela ajuda que o Brasil precisa, né? Então, daí aquela questão da diplomacia, quem que é realmente o nosso principal aliado, né? São os Estados Unidos, que no pós-guerra ali, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, nós fomos aliados dos Estados Unidos, né? Ou o nosso maior parceiro comercial, né? Os nossos maiores parceiros comerciais, né? Então, uhum. talvez ficou mal interpretado, mas eu sempre fiz essa análise, né? Eu entendi bastante o lado do Bolsonaro, né? Ele é um cara que se expressa mal, né? Mas eu entendi muito bem o lado dele quando isso aí começou a ventilar no noticiário, né? Então, Sim. essa questão aí, o Bolsonaro vai ter que falar, vocês vão ter que me engolir. Ah, sim. Então, Sem entrar tentar puxar, ficar neutro aqui na conversa, né? Essa viagem ali, ela tinha sido agendada em novembro, né? Segundo isso. eu vi falar, né, ele era Hungria, ia visitar a Hungria e Polônia, se eu não me engano. Daí Polônia não deu Uhum, certo, ficou fora do roteiro e daí entrou a Rússia, né? Então ele agendou lá em novembro é, e chegou perto da guerra ali, tava tudo agendado, né? uhum, Tava tudo pronto, tipo, o pessoal de relações exteriores tinha agendado isso daí já, né? Isso em novembro, né? Pra colocar aí fevereiro sim, são sim. 3 meses. E ele não quis recuar, né? Isso aí a gente vê que a Uhum, postura do Bolsonaro, quando ele fala alguma coisa, ele acaba não recuando, né? Nas tomadas de sim. decisões, né? Às vezes eu acho que ele tá errado, às vezes eu acho que tá ok, né? Às vezes eu acho que não, putz, ele devia recuar aqui, né? Mas essa é uma postura que a gente observa, né? Ele acaba não recuando. É. E o que deu uma. Tem, Colocou um gás, você só tá. posso fazer Aham. um comentário com relação a isso aí. Tem muita gente que acha que o Bolsonaro foi lá no momento já, né, que ele resolveu ir para lá, né? Uhum. E isso já estava agendado há muito tempo, né? Não, Tanto não. que, se eu não me engano, também foi lá no podcast, no Almoço Grátis, que eu fiquei sabendo dessa viagem. A gente comentou ali o Luiz, que está aqui, né? Ele sempre participa das nossas lives. A gente comentou isso, né? Que o Bolsonaro já estava começando a esquentar a coisa, que o Bolsonaro tinha essa viagem que estava agendada para o dia 11 e tal, não sei o quê, e que lá no almoço grátis eles comentaram, né, que ia ser solicitado uma posição do Bolsonaro, né? Uhum. Daí que a gente Sim. começou a pensar nessa ideia, tipo, que provavelmente ele ia apoiar a causa russa, Uhum. né? Até porque a gente nem achou naquela época que ia virar alguma guerra, né? Uhum. Mas isso aí, né, já está há bastante tempo, né? Uhum. Acontecendo isso aí, né? Então, Assim, não, só pra falar, assim, sem entrar no debate, eu acho que ele assim, não apoiou a causa russa. Eu vi que ele tentou ficar neutro, sim, né? Ele sim. tentou ficar Uhum. neutro Isso nesse assunto, né? Até daí a mídia já uhum. é, escrachou, né? Sabe como a A, mídia a mídia quer bater, né? quer Quer bater, né? bater. É comum, né? Sempre um vai querer bater, a oposição vai querer bater, a mídia vai querer bater e tudo mais, né?
Mas isso aí já estava agendado desde novembro, e daí o que veio naquela época ali da viagem foi a narrativa, por que queria viajar para lá, né? Daí se falou que seria a questão dos fertilizantes, né? Daí lá firmaram algo mais forte com relação aos fertilizantes, né? Outros falam, né, que eu vi pessoas criticando, né, falando do lado da crítica, né, falando que, só para trazer a informação para vocês, que ele agendou isso, porque o Lula foi lá foi bem recebido em universidades, na Europa por prefeito e coisas do tipo, e daí tinha dado aquela questão lá que a mídia colocou, né, que ele não tava, ele foi fotografado lá com o garçom, né, só tava conversando com o garçom, ninguém quis receber ele. E daí naquele momento ele decidiu pedir as pessoas de relações exteriores agendar aquela viagem para quebrar um pouco essa questão de que ficou que o ex-presidente foi lá e visitou e ele não e tudo mais, né? Algumas pessoas falam que foi por conta disso, né? Mas só estou trazendo a informação de ambos os lados que eu ouvi para vocês saberem aí, né? Não falando que um tá certo, outro tá errado. É isso aí? Tem mais alguma coisa, Eduardo? Não, é isso. Só, né? Ótima live, cara. Como Obrigado. sempre, né? É difícil falar com Às alguns vezes parece que temas. é puxação de saco, mas é ótimo mesmo. Hoje, inclusive, quando tu largou no teu canal ali a questão do Putin falar que, né, tinha boas novas em relação à guerra, eu tinha acabado de montar o meu panorama e mandei no canal, daí quando eu olhei ali o teu, daí eu peguei a informação, já falei, normalmente vai mudar o panorama, né? Sim, Não deu outra, a abertura foi totalmente diferente, o gap de baixo no câmbio, daí saiu o IPCA, né? Daí a gente ficou meio na dúvida ali o que realmente poderia acontecer, né? sim. E daí pegou uma tendência e outro foi embora. Isso é verdade. E aí, Pegou depois bem chatinho. mudou o clima com Uhum. tudo que o Richard falou pra gente, né? Que eu também não tava tão Sim, atento aos total. detalhes, né? Mas aí eu quero, Aham, pra não aham. estender mais, eu quero agradecer. Ficou 1h30 pra mim, valeu bastante a pena fazer essa live. Eu acho que essa aí é a 10ª live que eu faço, assim, no total. Não é meu costume falar nas redes sociais e tudo mais. Minha questão é falar mais por texto e conversar ali. Mas eu acho bacana também eu tô tentando reunir o conteúdo para vocês que eu vejo durante a semana, alguma coisa que eu acho mais relevante e trazer para discussão, né? Daí, se quiserem trazer mais alguma coisa para agregar, gráfico, macro, outros pontos, né? Que nem alguns de vocês são bem mais conhecedores do que eu de algumas estratégias, algumas partes de economia, seja de geopolítica, investimento, tudo aí que está relacionado ao nosso dia a dia aí no mercado financeiro é bem-vindo, né? Até prefiro que vocês tragam mais conteúdos aí para a gente crescer junto. Abração aí a todos. Bom final de semana. Feito, abraço. Bom final de semana a Abraço. todos. Tchau, tchau. Final de semana todo. Valeu, tchau, tchau.